10, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o Senhor, aleluia. Queira sentar, aleluia. Conecte para o céu, louvado seja o nome do Senhor. Prometo que serei breve e rápido na palavra, aleluia. Então peço que os irmãos fiquem ligados, glorificados, exaltados, em nome do Senhor, aleluia. Aqui no livro de Lucas, louvado e agradecido ao nome do Senhor, 19. Vai falar a respeito de um homem chamado Zaqueu, glorificado, exaltado em nome do Senhor. Vai falar a respeito de um homem rico, aleluia. De um homem que era milionário, louvado e agradecido ao nome do Senhor, aleluia. Mas só, aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor, que Zaqueu era um homem rico, um homem que tinha tudo, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Mas ele era um homem vazio, aleluia. Ele era um homem que não tinha Jesus, louvado e agradecido ao nome do Senhor. E a Bíblia vai falar, aleluia, que Jesus entrando em Jericó, ia passando, louvado e agradecido ao nome do Senhor. E naquela cidade, aleluia, havia um homem chamado Zaqueu, louvado e agradecido ao nome do Senhor, aleluia, chefe do publicano, aleluia, e era rico, louvado e agradecido ao nome do Senhor, aleluia. E Zaqueu, aleluia, escuta falar, ouve falar, aleluia, a respeito de um homem chamado Jesus, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Então Zaqueu, louvado e agradecido ao nome do Senhor, busca procurar ver quem é esse tal Jesus, louvado e agradecido ao nome do Senhor, aleluia. Então a Bíblia vai nos falar, aleluia, que Zaqueu procura um jeito de ver Jesus, louvado e agradecido ao nome do Senhor, mas por causa da grande multidão, louvado e agradecido ao nome do Senhor, e por causa também do tamanho dele, que ele era pequenininho, aleluia. Então Zaqueu, ele busca uma forma, aleluia, de ter um encontro com Jesus, aleluia, e ele procura, louvado e agradecido ao nome do Senhor, aleluia. Então a Bíblia vai nos falar que Zaqueu, ele encontra uma árvore, louvado e agradecido ao nome do Senhor, uma figueira. Então ele sobe, aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor, aleluia. E ali Jesus ia passando, aleluia, e olha para cima e vê aquele homem, Zaqueu, desce depressa, aleluia, porque hoje, aleluia, me convém pousar em tua casa, louvado e agradecido ao nome do Senhor, aleluia. Jesus está aqui nessa noite, aleluia, e ele quer pousar na tua casa, aleluia. Aleluia, abre a porta, aleluia, abre a porta, aleluia, que eu quero dizer, aleluia, não é abrir a porta da casa, aleluia, mas sim abrir a porta do coração, louvado e agradecido ao nome do Senhor, aleluia. Jesus, ele quer trabalhar, Jesus, ele quer operar, aleluia. Jesus, ele não é o contrário do inimigo que invade, aleluia. Jesus, ele para trabalhar, ele para operar, aleluia. Primeiro, ele precisa da sua e da minha permissão, aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor, aleluia. Então a Bíblia nos fala, aleluia, que Zaqueu, ele desce depressa, aleluia, e recebe Jesus alegremente, aleluia. E você nessa noite, aleluia, como tem recebido Jesus, louvado e agradecido ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, meu Pai. Então a Bíblia vai nos falar, aleluia, que Zaqueu convida Jesus, aleluia, para entrar na sua casa, louvado e agradecido ao nome do Senhor. E a Bíblia também vai nos falar, aleluia, que aquela multidão que estava com Jesus, aleluia, observa, aleluia, aquele ato de Jesus com Zaqueu e começa a murmurar, aleluia. Tenho eu, aleluia, meu pensamento, aleluia, que eles falam: como é que Jesus vai entrar na casa de um ladrão, aleluia? Como é que Jesus vai entrar na casa de um homem desse, aleluia? Um homem mal falado, um homem que só quer riqueza, um homem que só quer bem, aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa, aleluia. Jesus, ele não escolhe, aleluia, perfeição. Jesus, ele não escolhe, aleluia, quem vem. Jesus escolhe, aleluia, quem tem o coração aquebrantado, quem tem o coração para o receber. Louvado e agradecido ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, ele entra na casa de Zaqueu, aleluia. Zaqueu alegremente, aleluia, recebe Jesus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E a Bíblia vai nos falar que Zaqueu, ele se levanta, aleluia, levanta e fica de pé diante de Jesus, aleluia. E Zaqueu, ele se arrepende, aleluia. Zaqueu, ele
viu, aleluia, que todos os bens, por aquilo que continha na vida dele, aleluia, não era o suficiente, aleluia, porque ele viu, aleluia, que o suficiente estava diante dele, estava dentro da casa dele, Jesus de Nazaré. Louvado e agradecido ao nome do Senhor, porque Jesus, aleluia, não veio para salvar, aleluia, o homem que está no pecado, aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor, aleluia. E nesta tarde, meus irmãos, como é que está você com Jesus, aleluia? Como é que você tem tratado Jesus, aleluia? Louvado e agradecido ao nome do Senhor, porque Zaqueu, quando ele recebe Jesus, aleluia, há uma mudança, há uma transformação, não é uma ocupação, melhor, aleluia. Zaqueu ele se transforma, aleluia. O coração dele se aquebranta, aleluia. O coração dele passa de ser rancoroso, um coração interesseiro, aleluia, para um coração de amor, um coração, aleluia, de paz, aleluia. Um coração que quer fazer o bem, aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor, aleluia. Porque a salvação veio para Zaqueu, aleluia. Porque ali era o momento, ali era a hora, aleluia. Porque Jesus ele estava a caminho, aleluia, de Jerusalém, aonde iria ser crucificado. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Então, se nós vamos observar, aleluia, talvez ali fosse a última oportunidade, aleluia, a última chance de Zaqueu, aleluia, se arrepender diante do Pai. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Mas Zaqueu, aleluia, ele viu que ele precisava de Jesus. A oportunidade veio e ele abraçou. Louvado e agradecido ao nome do Senhor, aleluia. Assim como Zaqueu, aleluia, nós também temos que agarrar a oportunidade, aleluia, que Jesus nos dá, aleluia. Muitas vezes por causa do nosso ego, aleluia, por causa do nosso rancorismo, por causa do nosso, aleluia, pensamento para frente, aleluia. Nós deixamos as oportunidades escapar. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Mas Zaqueu ele não deixa escapar, aleluia. Quando a oportunidade apareceu na vida dele, ele abraçou.